Nós começamos na semana passada uma série chamada Visão Celestial. Essa série, eu tive a ideia dela já há muito tempo e nunca coloquei ela no papel. Então esse ano resolvi colocá-la no papel para nós estudarmos. Já há muito tempo, talvez aí 2015, 2016, não sei propriamente o ano, eu assisti uma pregação, uma palavra do pastor Arivaldo Dias Cassimiro, aqui no Seminário Presbiteriano Brasil Central, aos líderes do Presbitério Oeste. Não era nem meu presbitério e eu fui lá assistir a palestra. E a palavra dele foi exatamente essa, visão celestial. E ele começou a expor vários textos para mostrar o olhar de Jesus para as pessoas. Logo depois eu li um livro que eu vou citar logo no início desse sermão, do Brennan Manning, um livro chamado Evangelho Maltrapilho. E eu comecei a entender com outros olhos essa questão do amor, da compaixão, principalmente aqueles que estão afastados, aqueles que são considerados marginalizados ou são considerados párias da sociedade, aqueles que estão perdidos, como nós. Muitas vezes nós, talvez por causa da cultura evangélica, por nascermos num lar cristão, que é o meu caso, não sei como que é o seu caso, muitas vezes nós nos achamos até melhores do que outros. E a verdade é que isso não existe. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça. E Deus nos salvou do pecado, para que nós também tenhamos olhar de compaixão para aquelas pessoas que estão se perdendo. Por isso, o tema desta noite é exatamente esse, o olhar que resgata o perdido. Nós vamos para Lucas 19, nos versículos 1 a 10, nós vamos ver a história de um homem que todos vocês já ouviram, acredito que sim, Zaqueu, o pequeno grande, né? O pequeno homem que foi salvo por Jesus. E a sua salvação iniciou com o olhar que resgata o perdido. Amém? Abra aí sua Bíblia, Lucas 19, 1 a 10. O texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Algumas versões vai estar figueira brava. É a mesma coisa. A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse texto que nós acabamos de ler. Que o Senhor nos dê clareza, entendimento da Tua palavra e nos ajude a aplicá-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse aos irmãos, eu gostaria de introduzir com uma frase desse livro, O Evangelho Maltrapilho. Esse livro do Brennan Manning é um livro onde ele mostra o amor de Deus por aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que são considerados párias da sociedade, aqueles que são desprezados, rejeitados, nós, todos que somos pecadores. O Brennan Manning, ele é um padre católico que escreveu, ele encontrou de fato Cristo em suas vivências pessoais. Ele foi viciado, ele se afundou na bebida e ele encontrou Cristo nessas suas vivências.
E o seu processo de restauração é exatamente se voltar para o Evangelho. E ele busca ajudar pessoas que vivem essa mesma situação dele. Uma coisa muito interessante. Pessoas que vivem os seus vícios. Eu sempre lembro de uma frase que eu aprendi com Marlon, se eu não me engano, que nós julgamos o outro porque os vícios dos outros são diferentes do nosso. Esse é o problema. Às vezes nós julgamos aquele que tem um vício de bebida, mas nós guardamos um vício de fofoca, um vício de mentira, um vício, sei lá do quê, os vícios ocultos. Tomemos cuidado com isso. O Brennan Manning, então, nesse livro, diz que a fé evangélica, a fé no evangelho, é o oposto de indiferença. É o oposto de indiferença, de estar indiferente com a condição de pecado ou também com a condição daqueles que o pecado gera nas pessoas. Ele diz, ela implica sempre numa profunda insatisfação com nossa presente condição. A fé no evangelho implica sempre numa profunda insatisfação com nossa presente condição. Ela é indiferente, ou melhor, ela é o oposto de indiferente. Ela nota a condição do pecado, ela nota aquilo que o pecado gera no mundo, e por isso a verdadeira fé evangélica busca a restauração de todas as coisas. O Brennan Manning também nos diz, e nós precisamos entender essa verdade, que a Bíblia é a história de amor de Deus com o seu povo. Deus chama, persegue, perdoa e cura. Mesmo nossa resposta ao seu amor é uma dádiva dele. Nada do que nós fazemos porque nós somos bons, merecemos, porque somos capazes. Até aquilo que fazemos, tudo na verdade que fazemos para Deus, é em resposta ao amor dele, que é dádiva para nós. Então Deus chama, persegue, perdoa e cura. E ele diz, Jesus é tão insuportavelmente perdoador. Olha que termo interessante. Jesus é perdoador, ele é infinitamente perdoador, insuportavelmente perdoador, tão infinitamente paciente e tão infindavelmente amoroso que nos provê com os recursos que carecemos para vivermos vida de graciosa retribuição. Ele nos provê os recursos para vivermos uma vida de graciosa retribuição, para fazermos as coisas para a glória dele. É sobre esse Deus que nós vamos falar. Nós vamos ver a conversão de um homem, mas é Deus que o busca, é Jesus que o busca. Nós vamos ver a transformação de um homem, mas tudo isso é dádiva do Senhor. Amém? Vamos então para o contexto? Bom, Lucas está narrando a vida de Jesus de uma maneira profunda e com detalhes maravilhosos. E ele narra a última ida de Jesus a Jerusalém. É esse o contexto aqui. Jesus estava a caminho de Jerusalém para a sua última Páscoa. E nesse caminho ele passa por Jericó. E Lucas nos narra nessa passada de Jericó 2 conversões, 2 curas, 2 contatos que Jesus teve. O primeiro, na entrada da cidade, Jesus cura um cego, que Lucas não dá nome. Alguns conectam esse cego ao Bartimeu. Mas na narrativa de Marcos, por exemplo, quando nós temos lá o cego Bartimeu, nós temos que ele foi curado na saída de Jericó e não na entrada. Então, possivelmente esse é um outro cego, ou a cidade é outra. Então, os comentaristas caminham por esses 2 caminhos. Eu coloquei um cego que gritava por compaixão: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas tentavam impedir isso. E o que Jesus fez? Curou esse cego. Foi até ele e o curou. E ele passou a ver. Agora entendam, uma cura física não destituída, não separada de uma cura da alma, de uma verdadeira salvação e conversão. Jesus, ele não só transformava o corpo das pessoas, restaurava o corpo, mas restaurava também a alma. Então, podemos dizer que aqui sim houve uma conversão. Por quê? Porque ele glorificava a Deus imediatamente depois da sua cura. Jesus mesmo disse que a sua fé te salvou, e ele louvava a Deus. Seguia louvando ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa.
E seguindo então o caminho, a sua viagem, Jesus entra em Jericó. E Jesus se encontra com Zaqueu, um homem rico que era chefe dos publicanos. Publicanos são os cobradores de impostos naquela época. São os oficiais da Receita Federal. Aqueles que todos amam, né? Quem ama cobrador de imposto. E Zaqueu não era qualquer publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Uma citação aqui para os irmãos entenderem como funcionava isso. Vocês sabem muito bem que aquele período o Império Romano reinava sobre o mundo. E o Império Romano fez então em alguns lugares, ele conquistou os lugares e ele colocou o governador sobre esses lugares. E esses lugares se tornaram províncias do Império Romano. E nessas províncias eles tinham que ter alguém ali para cobrar os impostos. E quem que eles colocavam para cobrar os impostos nas próprias províncias? Pessoas da mesma nação daquela província. Então, os cobradores de impostos eram considerados párias mesmo, aqueles que rejeitaram a sua nacionalidade e se aderiram ao Império Romano para serem algozes do seu próprio povo, para cobrarem impostos do seu próprio povo. É isso que o Richards vai nos dizer. No sistema romano de direito de cobrar impostos, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que davam lances por esse privilégio. Esses homens, então, contratavam outros para fazerem um trabalho real. E em cada nível desta operação, o lucro dependia do quanto a população podia ser sobretaxada. A compra de uma concessão de impostos era, na realidade, uma licença para roubar. Os irmãos entenderam o que o Richard está dizendo? Então, as pessoas daquela nação ou daquela província que carregavam a etnia daquela província, eles compravam o direito de serem cobradores de impostos. E o lucro deles vinha em quê? Não do imposto de Roma. O imposto de Roma era fechado, X. E o lucro deles vinha da quantidade a mais que eles cobravam. E eles cobravam a mais conforme o quê? Conforme o povo. Conforme dava na telha deles. Eles cobravam a mais. E por que o povo tinha que pagar? Porque sempre eles tinham uma guarnição do exército romano junto com eles, que fazia o povo pagar. Entenderam? Por que os judeus odiavam os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam o povo e muitas vezes de maneira desonesta. Cobravam mais do que deveriam. E Zaqueu era quem? O chefe dos publicanos. O cara mais improvável para Jesus salvar. Imagina, quem é o cara mais improvável para receber salvação? O chefe dos roubadores, o maior dos ladrões, o cara mais improvável. E Jesus olha para ele. E essa é a primeira coisa, o olhar que resgata o perdido. Jesus olha. É a primeira coisa que nós temos desse texto. E meus irmãos, eu coloquei aqui no presente, porque todas essas coisas que eu vou listar aqui, Jesus continua fazendo. Ele olha, ele continua olhando, ele olha para nós, ele olha para os seus, ele olha para aqueles a quem ele quer salvar. Vamos ver isso no texto, olha, novamente. Versículo 1, mais uma vez, só enfatizando, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jesus estava no seu caminho ordinário. Jesus fazia a sua missão no seu caminho. O alvo era chegar em Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, Jesus traçou um caminho que passava por Jericó. No seu caminho ordinário, ele curou 2 pessoas. Um cego, de fato uma cura física, e um publicano, que foi curado em sua alma totalmente. Nós vamos ver isso. Então Jesus estava no seu caminho ordinário, como nós também estamos. Amanhã nós vamos nos levantar e vamos sair, vamos para o nosso trabalho. E aí, esse é o caminho ordinário. Quem que Deus vai colocar no seu caminho? É um morador de rua? É o seu chefe, a sua chefe? É um amigo? Um colega? No caminho ordinário. Quem que Deus quer que você olhe com compaixão, com amor? Aquele que talvez precisa de um aconselhamento porque está quase acabando o casamento?
aquele que está triste, angustiado, em depressão, às vezes quase tirando a sua vida. Jesus estava no seu caminho ordinário. E então Zaqueu, motivado pela curiosidade, queria ver Jesus. Olha só, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, já expliquei isso, procurava ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui nós não podemos já deduzir que ele procurava ver Jesus porque ele queria se converter, nada disso. Porque o primeiro passo é de Cristo. Ele estava curioso. Jesus vai passar aqui, esse que cura, esse que é mestre, eu quero vê-lo. Então a primeira motivação de Zaqueu não é uma motivação necessariamente religiosa, simplesmente uma curiosidade. Ele queria ver este que é famoso, que é o Senhor, que todo mundo está querendo aclamar ou levá-lo a rei. Ele queria ver. E então ele tenta ver, mas ele era de pequena estatura, a multidão sempre seguindo a Jesus, ele não consegue ver. O que ele faz? Ele sobe em um sicômoro, ou uma figueira brava. Você vai ver essas duas palavras, sicômoro ou uma figueira brava. Aqui é uma fotinha. Talvez aquele subiu, não é bem assim, porque essa daí tem um tronco muito grande, e ele era baixinho. Talvez aquele subiu é uma daquelas que toca o chão, e ele conseguiu então subir, e foi até lá em cima. Essas figueiras bravas, ou esse sicômoro, eram plantados na beira da estrada para dar sombra. Eram árvores conhecidas pela sua sombra. Então os viajantes que passavam nas estradas tinham oportunidade de descansar, de ter a sombra dessas árvores. Então essa árvore estava exatamente na beira da estrada onde Jesus iria passar. Se vocês observarem bem, ele tentou ver, não conseguiu, então ele correu para frente, para onde Jesus iria passar. Então ele subiu nesse sicômoro. Aqui mostra algumas coisas interessantes, porque ele, como um homem rico e um judeu, ele fez coisas vergonhosas aqui. Ele correu, um judeu de respeito não necessariamente correria, e ele subiu numa árvore, podendo passar vergonha. Mas ele fez, ele queria ver, motivado pela curiosidade, ele ainda assim passou essa vergonha tranquilamente. O que é interessante é o que acontece no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Meus irmãos, Jesus olhou para cima. A coisa mais improvável aconteceu. Jesus olhou para Zaqueu. Imagina, ele nunca imaginaria isso, que Jesus iria olhar para ele. Imagina Jesus passando, uma multidão ao redor, e de repente Jesus passou debaixo do pé de árvore e olhou. Zaqueu, desce logo. Bora, vou ficar na tua casa, filho. Vamos. Jesus olhou. Foi Cristo que o buscou. O que fica claro, não foi que Zaqueu queria ser salvo. Muitas pessoas colocam dessa forma. Foi Zaqueu que subiu, Zaqueu buscou, Zaqueu queria ser salvo. Não, Zaqueu só subiu por curiosidade. Mas Jesus olhou, Jesus que buscou Zaqueu, Jesus que se interessou por Zaqueu e disse: eu quero estar na sua casa. E isso é o segundo ponto. Jesus não só olha, meus irmãos, Jesus convoca. Convoca aqui é o convite irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz: Zaqueu, desce depressa, porque se você permitir, eu vou ficar na sua casa hoje. Não, ele diz: Zaqueu, desce logo, eu devo ficar, eu preciso ficar na sua casa. É uma convocação. A gente brinca com isso, né? Vamos almoçar lá em casa. Não é um convite, não, é uma convocação. Você tem que ir, né? Convocação é nesse estilo. É mais ou menos isso aqui. É um convite gracioso, sim, mas uma convocação graciosa. Porque Jesus diz: desce depressa. Algumas coisas eu noto nessa ordem. Jesus ordena expressando urgência: desce depressa. E Zaqueu desce depressa, mostrando que a salvação é algo urgente.
Era urgente para Zaqueu estar com Jesus. Nós não podemos deixar para depois. O estar com Jesus é hoje, não é amanhã, não é quando eu conseguir formar na faculdade, não é quando a minha empresa der certo, não é quando está tudo bem, porque se tudo bem nunca vai chegar. E uma hora nós vamos partir. Então é hoje, é agora. Desce depressa, Zaqueu. Hoje preciso ou devo ficar na sua casa. Jesus entendia que aquele era o momento da salvação de Zaqueu. Então ele fala: eu preciso, eu devo estar contigo. Então desce. O que é legal é que Zaqueu obedeceu. Lembra do que eu falei em Levi? Quando Jesus vira para Levi e fala: Levi, que é Mateus, vocês sabem, Levi, em nome de Jesus, seja meu seguidor. O que Levi faz? Deixa tudo, eu segue. Levi, siga-me. O que ele faz? Deixa tudo. Zaqueu, vou ficar na sua casa. Desce depressa. Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Meus irmãos, é uma pena nós não termos essa conversa que Jesus teve com Zaqueu. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas a Deus. Mas se tem uma coisa que eu quero saber lá no céu é isso daqui. O que Jesus falou com Zaqueu? Pensa num jantar maravilhoso. Jesus expondo o plano da redenção. Jesus contando como amou o mundo e veio. Como nós podemos receber a salvação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Jesus o trouxe para a dádiva da comunhão consigo mesmo. A convocação de Jesus a nós é para termos comunhão com Ele. E hoje Ele nos convoca a nos reunirmos. Vinde, adoremos, nos prostremos diante daquele que é o nosso Senhor. Ele nos convida e nós precisamos entender sempre que é um privilégio. E a resposta adequada é exatamente essa: arrume-se depressa e vá para a igreja. Vamos adorar, vamos participar da mesa do Senhor, da comunhão com Jesus Cristo, onde a salvação da comunhão com os irmãos. Que coisa maravilhosa. Jesus convoca, meus irmãos, e Jesus também transforma. A ordem do texto ficou invertida, porque ele salva e a salvação, como resultado, transforma. Mas aqui veio primeiro a transformação, porque acontece algo muito chato aqui no versículo 7. Todos os que viram isto, diz o texto, murmuravam. E nós sabemos que esses murmuradores eram os fariseus, os escribas, aqueles que estavam o tempo todo falando mal de Jesus e tentando achar algo para culpar Jesus. Então os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. A mesma coisa aconteceu lá em Lucas, quando Jesus comeu com Mateus, com Levi. Eles falaram: olha, Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Agora Jesus está se hospedando com pecadores. E o que é maravilhoso nisso daqui, meus irmãos, é que Jesus agia contra a expectativa das multidões e dos fariseus. Jesus age contra a expectativa dos religiosos, contra a expectativa dos legalistas, contra a expectativa daqueles que não têm amor no seu coração. Porque Ele é Deus. Ele não está aqui para suprir a expectativa. Nós não podemos encaixar Jesus numa realidade religiosa. Jesus vai contra. Jesus se hospeda, senta com Zaqueu, conversa com Zaqueu e Zaqueu se converte. Olha só, versículo 8. Zaqueu, por outro lado, demonstra um coração convertido. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. O texto não nos revela que ele falou à multidão. Ele falou ao Senhor. Talvez essa conversa seja em privado. Mas ele falou, e depois os discípulos, talvez os discípulos estivessem ali com Jesus, por isso registraram. Mas não é uma conversa com toda a multidão, certamente. Jesus, então, se levantou e disse ao Senhor. O que ele falou? Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, no direito romano,
existia uma lei, uma regra. Aquele que roubasse deveria restituir a pessoa que foi defraudada em 4 vezes. O que Zaqueu está dizendo aqui é que ele é culpado. Muitas pessoas colocam o "e se" como não admissão de culpa. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é o contrário. É uma admissão de culpa. Ele está dizendo, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e a outra metade eu vou devolver aos que eu cobrei demais. 4 vezes mais. Porque essa é a forma correta de agir com justiça. Então, Zaqueu demonstra um coração convertido. Interessantemente, o nome Zaqueu significa aquele que é justo, mas ele carecia de justiça. Ele era um homem rico, chefe dos publicanos, que certamente cobrava a mais. Agora, depois do seu encontro com Jesus, o que acontece? Ele é transformado. E ele restitui. Ele age com justiça. E isso tudo, meus irmãos, não tenham dúvida, é por causa da salvação. Ele só faz isso porque antes disso o seu coração foi salvo. E por isso no versículo 9, Jesus lhe disse, viu? É um diálogo entre ele e Jesus. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Jesus por fim declara enfaticamente, hoje houve a salvação nessa casa. E ele menciona que este é um filho de Davi. O que é legal é que, claro, entendam, que não é porque ele restituiu que ele foi salvo. É o contrário, é porque ele foi salvo que ele foi capaz de restituir, de agir com justiça, de demonstrar a sua salvação através das suas obras. E Jesus só está falando, essa é a evidência, você realmente se converteu. Ele não está dizendo, talvez eu faça isso, ele está dizendo, eu vou fazer isso. E Jesus disse, isso evidencia não só que você se converteu, mas que a salvação adentrou a sua... Olha o pacto aí, meus irmãos. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Não é que os filhos não precisam crer, mas o fato do líder daquele lar se converter traz bênçãos do pacto a toda a família. E sem dúvida nenhuma, traz o evangelho e a mensagem da salvação a todos ali do seu lar, para que eles também se convertam. Aleluia. Então, meus irmãos, por que Zaqueu foi salvo? Citando aqui Neves e Macgi, talvez essa pronúncia, ele diz assim, são 2 comentaristas, eles falam o seguinte, Zaqueu foi salvo porque confiou e creu em Jesus. Zaqueu foi salvo por confiar e crer na graça de Deus. A partir daí é que as suas obras, a devolução do dinheiro, demonstram que ele era um homem regenerado. A salvação é apenas pela fé. Se vocês observaram bem, o versículo 9 nos diz que Zaqueu era filho de Abraão. Olha só, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é um filho de Abraão. A pergunta é, quem são os filhos de Abraão? Olha só o que Paulo diz, rapidamente. Gálatas 3, 7 e 9. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Não são os que biologicamente são filhos, nascem lá da descendência dos judeus que são filhos de Abraão. Não, é os da fé, os verdadeiros filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Agora a pergunta é, por quê? Mas por quê? Por que os da fé são filhos de Abraão? Continuando o texto de Gálatas. Olha só o que diz o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aqueles que não são judeus, nós brasileiros, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que os da fé são filhos de Abraão? Porque Cristo recebeu a maldição em nosso lugar, e a maldição é que ser pendurado no madeiro, morrer a morte de cruz, morrer recebendo o inferno em nosso lugar.
E ele fez tudo isso para quê? Para que nós, gentios, recebêssemos pela fé o Espírito prometido de Deus. Meus irmãos, o Espírito é chamado como? Espírito, mais uma vez, Espírito Santo. Então todo aquele que é salvo tem o Espírito Santo. Por isso, vive uma vida santa. Se você tem o Espírito Santo, santidade é aquilo que você deseja. Por isso, o texto que nós lemos termina com essa declaração maravilhosa de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o pecador. Veio buscar e salvar o perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que texto, que verdade maravilhosa. Antes de nós aplicarmos, eu queria mostrar para os irmãos algumas lições que o J.C. Ryle, que é um pastor anglicano, nos traz desse texto aqui. Algumas lições profundas que nós devemos guardar no nosso coração. A primeira lição é, esses versículos nos ensinam que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar. Ou que fique longe do alcance do poder da sua graça. Talvez você se ache assim, mas eu sou tão pecador. Eu faço tantas coisas erradas. Ninguém é tão ímpio que Jesus não possa salvar, meu irmão, minha irmã. Da mesma forma, aqueles que você acha, não, isso daí não tem salvação mais não. Ninguém é tão ímpio. Ninguém é tão ímpio. Essa passagem nos fala sobre um publicano rico que se tornou discípulo de Cristo. Não podemos imaginar outro caso que oferecesse menos probabilidade de conversão. A porta da esperança que o Evangelho revela aos pecadores está amplamente aberta. A porta está aberta. Segunda lição. Esses versículos nos ensinam quão poucas e simples são as coisas que frequentemente cooperam para a salvação de uma alma. O que Zaqueu fez? Só procurava ver Jesus por curiosidade. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por ser de pequena estatura. Curiosidade, nada mais. Parece ter sido motivo de seu coração. Dessa atitude insignificante, aos olhos dos homens, dependeu a salvação de Zaqueu. Nunca podemos desprezar o dia dos humildes começos. Às vezes você está falando assim, não, mas para servir a Deus eu preciso abandonar todas as coisas, preciso me tornar um super santo. Não, meu irmão. Ele só quer que você se renda a Ele. É um pequeno começo. Atitudes poucas e simples, mas que se transformam em grandes coisas na mão do Senhor. Em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam a compaixão gratuita de Cristo para com os pecadores e o seu poder para mudar os corações. Essa passagem nos habilita a afirmar com segurança que a salvação não vem das obras, mas sim da graça. Se houve alguém que foi buscado e salvo sem ter feito nada para merecê-lo, essa pessoa foi Zaqueu. Você não pode jamais dizer que ele foi salvo porque ele mereceu subir numa árvore. Já pensou? Basta subir na árvore e você é salvo? Se essa é a sua aplicação, jamais. Ele não fez nada significante. Mas Jesus o olhou, Jesus o buscou, Jesus o chamou, Jesus o salvou e o transformou. Aleluia. Quarta coisa que o Riley destaca, e a última, ele diz, esses versículos nos ensinam que os pecadores convertidos sempre manifestarão evidências da sua conversão. Tendo sido perdoados gratuitamente e ressuscitado dos mortos à vida, ou tendo sido perdoado gratuitamente e ressuscitado dos mortos à vida, Zaqueu sentiu que poderia começar a demonstrar imediatamente que ele era, quem ele era e quem estava servindo agora. Olha só essa última frase. Em todos os aspectos, um crente deve viver de tal modo que todos saibam quem ele é, que ele é um crente genuíno. Em todos os aspectos, um crente deve viver de tal modo que todos saibam que ele é um crente genuíno. Antes de aplicarmos uma última lição que não é do Riley, essa é uma lição que eu aprendo nesse texto. Esses versículos nos ensinam também, meus irmãos,
que todos os que são verdadeiramente discípulos de Jesus, todos, olham com compaixão até para o mais improvável pecador. Nosso intuito não é sermos julgadores dos outros, murmuradores como os fariseus. Nossa missão é conduzi-los àquele que pode salvá-los, transformá-los e resgatá-los de seus pecados, assim como um dia ele nos resgatou, a saber, Jesus Cristo. Portanto, em primeiro lugar, aprenda a ter o mesmo olhar de Cristo. Não com um preconceito ou arrogância religiosa. Eu sou crente, sou melhor do que os outros. Qualquer sentimento desse não vem do Evangelho, mas com amor, até para o mais vil pecador. E lembre-se sempre, você é esse mais vil pecador. Paulo sempre falava, eu sou o principal dos pecadores. Então, meu irmão, em nome de Jesus, agradeça a Cristo por ter te buscado, salvado e transformado. Demonstre a sua salvação por meio de uma vida santa e justa para a glória de Deus. Ele te salvou? Seja justo. Busque santidade. Não minta mais, não roube, não defraude, não fale mal do irmão. Viva para a glória dele. Um coração transformado. Que aonde você está, todo mundo saiba que você é cristão. E se não estão sabendo que você é cristão, tem algo errado, meu irmão. Nós não somos crentes 007. As pessoas precisam saber que nós somos crentes. E se você é como Zaqueu, uma última aplicação, aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Se você é como Zaqueu ou cego antes do encontro com Jesus, grite por ele. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Suba em uma árvore. Lembrando bem que não foi porque ele subiu na árvore que ele foi salvo. Mas se renda a ele hoje, sem demora. Zaqueu, desce depressa, sem demora, pois hoje é o dia da salvação. Porém, lembre-se sempre, é ele quem te busca e que te salva. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça e ore.